sobre o episódio de racismo. A gente ficou muito chocado com as imagens que a gente até colocou mais cedo hoje aqui no All News, dessa ex-atleta, né, agredindo entregadores. Ela que vai ser investigada, pelo jeito, por racismo no Rio de Janeiro. Ela agredindo os entregadores, e também a última imagem no supermercado, no qual uma mulher vítima de racismo acaba arrancando a roupa para protestar contra o racismo que ela sofreu. A humilhação dessa mulher. E você escreve, inclusive na sua coluna, que a gente não aprendeu nada, né, na verdade. O racismo no Carrefour, que foi justamente o mesmo lugar onde essa moça sofreu isso, mostra que o varejo não aprendeu nada com aquele outro episódio que levou, inclusive, à morte de um homem negro espancado até a morte, né, Sakamoto? Nossa, Fabiola, a impressão, para quem é mais velho e lembra e assistia, né, na sessão da tarde, o Feitiço do Tempo, né, lembra da expressão dia da marmota, em que você continua vivendo repetidas vezes o mesmo dia, sem parar, acorda sempre no mesmo dia. A impressão da gente ver cenas como a da professora negra Isabel Oliveira, que foi perseguida no supermercado por um segurança enquanto fazia compras, aí depois ela voltou para lá num protesto, ficou seminua, com os dizeres na barriga escrito "sou uma ameaça", né, uma pergunta, né? Ela, na verdade, faz a gente pensar que as coisas aqui, a gente está numa máquina do tempo que faz com que a gente volte a viver sempre o mesmo dia. E esse dia certamente é anterior a 13 de maio de 1888, quando o Brasil celebrou a Lei Áurea, porque sistematicamente são envolvidos corpos negros nesse processo, né, mostrando, na verdade, isso é sintoma, não são casos aleatórios, né, mas mostrar que existe um padrão é que mostra que a gente vive um racismo estrutural. Não foi só o caso da Isabel Oliveira, né, no mesmo dia, na mesma sexta-feira, Vinícius de Paula, que ele é marido da Fabiana Claudino, que é bicampeã olímpica de vôlei, né, ele também foi vítima de racismo numa outra unidade do Carrefour. No caso da Fabiana Oliveira, era uma outra loja de uma rede que pertence ao Carrefour, e no caso do Vinícius foi numa loja do Carrefour, em que ele tentou ser atendido no caixa, o caixa falou que não atenderia ele, depois atendeu uma mulher branca, numa situação bizarra. O Carrefour faz o quê? Ele solta notas, se lamentando, dispensando, dizendo que está aqui há 47 anos, né, que está aqui há um tempão. Bem, o Carrefour está desde 75, né, quando o Carrefour chegou a Lei Áurea tinha 87 anos, agora tem 153. A questão é que parece que não mudou nada de um ponto para o outro. E por que não mudou nada? Por que a gente bate nessa tecla? Vamos lembrar que o Carrefour foi palco no dia 19 de novembro de 2020, um dia antes do Dia da Consciência Negra, do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, né, um homem negro que foi morto por seguranças, por policiais que faziam um bico de segurança no estacionamento do Carrefour em Porto Alegre. Né? Foi uma situação grotesca, houve muitos protestos em todo o Brasil, né? E aí o Carrefour se comprometeu a não repetir esse tipo de coisa, e a gente tem visto essas coisas se repetirem. Né? E aí, se a gente for puxar, Fabiola, tipo, não é só o Carrefour também. Quando isso que eu falo que é o varejo continua cometendo racismo no Brasil de forma sistemática. Tivemos um caso também que ficou famosíssimo, né, no ano passado, de dois homens no Unisuper em Canoas que foram torturados. E quem sofreu a pior tortura foi um homem negro, né, por conta de seguranças do estabelecimento. Ele até ficou em coma induzido. Em 2021, teve duas pessoas que roubaram bife num atacadão atacarejo em Salvador, também foram mortos, né? E em 2019, o Pedro, tipo, ele não tinha, ele foi imobilizado por um segurança no mercado extra na frente da mãe, e o segurança asfixiou ele morreu. Né? Então, e aí você me pergunta qual que é a cor da pele desse pessoal todo, né? Que tipo sofreu as piores violências? É negra. É negro. Tudo isso é consequência do nosso racismo estrutural, e isso está presente o quê? Na violência, inclusive, que a Fabiola abriu esse bloco de uma mulher no Rio de Janeiro atacando entregadores também. Né? Há um racismo estrutural, um racismo claro, tipo que permeia o nosso dia a dia, que permeia a nossa vida e que permeia também as relações econômicas. Aí eu termino colocando o seguinte: o Lula abriu a reunião dele dos 100 dias falando que isso não é aceitável, que o racismo é inaceitável. Eu falei com alguns assessores do Lula sobre
mais próximos que falaram que a presidência vai apoiar, o governo vai apoiar projetos que estão tramitando que aumentem a penalidade ou obriguem empresas a tomar cuidado na sua cadeia e aumente a penalidade, a sua cadeia não, dentro do seu espaço e aumente a penalidade para quem cometer crimes relacionados a direitos humanos. Se ele fizer isso, ele vai conseguir avançar num ponto que no Brasil está um pouco encalacrado. O ministro Ivo Almeida tenta avançar com isso também, mas é muito difícil. Tem muita empresa que adora falar de direitos humanos nos comerciais, mas no dia a dia, quando tem que investir, botar dinheiro para evitar que certas coisas aconteçam, fica o silêncio.